Hoje eu vim trazer aqui alguns versículos da palavra de Deus que provam para você que o livre-arbítrio existe. Vamos lá. Eu vou deixar aqui rapidamente um versículo que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e a semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais do campo, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, observa, Deus criou o ser humano exatamente segundo a sua imagem e semelhança. Então, nós podemos concluir que o ser humano foi criado com a mesma capacidade de raciocínio, a mesma capacidade entre julgar o bem e o mal e até mesmo fazer escolhas, ok? Diga-se de passagem que quando Deus ele trouxe os animais para que Adão desse o nome, então ele exerceu ali o seu poder de raciocinar e de escolher o nome para cada animal, ok? Mais um versículo da palavra de Deus que eu gostaria de deixar aqui para comprovar é que em Deuteronômio, Deus ele fala assim, capítulo 30, no versículo 15, ele diz assim: Eis que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Lá no versículo 19 do capítulo 30 de Deuteronômio, ele diz assim: Eis que tomo hoje o céu e a terra, como testemunhas de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus então dá a primeira dica. A primeira dica, ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus filhos. Então, querido, receba aí a primeira dica do Senhor Deus. Escolhe, pois, a vida. Existe também dois caminhos, e está escrito no capítulo 7 de Mateus, capítulo 7 de Mateus, versículo 13, que é quando alguém chega para Jesus indagando a respeito da vida eterna, e eles perguntam, são poucos que se salvam? E Jesus então dá a segunda dica. Veja, Mateus capítulo 7, versículo 13. Ele diz assim, exatamente assim, ele diz assim: entrai pela porta estreita, pois largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que encontram. E Jesus dá a segunda dica quando ele diz assim: entrai pela porta estreita. E lá em Deuteronômio 30, versículo 19, ele diz: escolhe, pois, a vida. Deus, ele dá duas dicas para que a pessoa escolha certa. Pois nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, criados por Deus, com a capacidade de raciocinar e de fazer escolhas. Não podemos negar isso. Bom, agora para finalizar, eu quero deixar para você um versículo que diz assim, que está escrito em Josué, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, e versículo 16. Vamos lá, Josué, capítulo 24, deixa eu ver aqui, 24, que diz assim, versículo 15 e 16. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam da além do rio? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falando para os seus compatriotas. Eles disseram, ó, escolhei hoje a quem servais. Eu, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está aí a palavra de Deus e eu gostaria de deixar para você esse convite, para que você faça uma escolha certa. E quem é que pode direcionar em todas as escolhas com respeito à vida e o bem, para que você seja bem-sucedido, para que você tenha uma família abençoada? É o próprio Deus que ele dá a dica para você. Quando ele diz, escolhe a vida. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas apertado é o caminho que conduz à vida. Então, Deus dá duas dicas, e eu gostaria de encerrar aqui, agradecendo aí, e pedindo para você nos acompanhar lá no Instagram, Estudo Bíblico dos 300, lá no Facebook, o evangelista Antônio Carlos, postando lá os vídeos para você, e na página também, onde nós colocamos todas as nossas publicações da Palavra de Deus, ok? Não se esqueça de você dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Eu desejo a você uma boa tarde, que Deus te abençoe.